Olá, sejam bem-vindos ao Janga Seio Talks Live. Sou Maximília de Paula, faço parte da diretoria do Clube dos Jangadeiros e cumprimento a todos em nome da comodoria e da diretoria do Clube dos Jangadeiros. Agradeço também as pessoas que estão aqui entrando na nossa live. Tudo bem, Gruner, Lúcia? Sejam bem-vindos. No momento, estamos ao vivo no Instagram e após essa live estará disponível para acesso no Facebook e do Clube dos Jangadeiros. Informo ainda que a próxima live será dia 2 de julho, às 19 horas, com o comandante Francisco Freitas, do Veleiro São Chico. O tema de hoje é Biguá, isolados em Cunayala, Panamá, com Alessandro e Márcio Mackmer. Os entrevistados de hoje, nossos queridos sócios do Jangadeiros, estiveram em 2019 e pela segunda vez participam do Janga Seio Talks, só que desta vez na versão live. Eles saíram de Porto Alegre, foram até a Europa, compraram o barco, participaram da ARC e estão navegando com o Biguá. Desde lá, e são essas e outras histórias que vamos falar por aqui. Então, bem-vindos. Vou chamar agora a Alessandra e o Márcio. Vamos aguardar um minutinho que eles estão chegando. Ó, chegaram. Sejam bem-vindos. Oi. Tudo bom, Tudo Maxi? bom? Tudo jóia. Pois bem, a gente está esperando entrar mais algumas pessoas. Tá bom. E, bom, vamos dar início, né? Porque a gente tem tanta coisa para conversar hoje. Tá bom o som, lá. Maxi? Tá ouvindo bem? Tá ótimo o som. Eu sei que fazer esse compartilhamento de microfone não é muito fácil, mas a gente fica juntinho. Vamos lá. Vamos ficar bem juntinhos. É que a gente quase não fica junto, né? Eu entendo bem o que é isso. Olha só, a gente está morrendo de saudade de conversar com vocês. Eu acho tão bom a gente ter essa oportunidade do Janga Seio Talks para a gente colocar um pouco o papo em dia, né? Mas eu andei pesquisando no blog, no Instagram de vocês, no canal do YouTube, e eu não posso deixar de ler uma coisa que eu achei extremamente interessante que tem lá na descrição do blog. Quando vocês dizem exatamente isso. Somos uma família que tinha um sonho e esse blog conta como foi o planejamento e a realização de viver 2 anos a bordo do nosso veleiro, o Biguá. Foram 2 anos intensos e de muita aventura. O saldo final foi tão positivo que estendemos nossa viagem por mais 1 ano. Biguá, agora eu sublinhei porque essa frase é muito legal. Biguá, em 2020, começa em Bocas del Toro, no Panamá, e não sabemos onde vai terminar. E esse não sabemos onde vai terminar é exatamente o que norteia a nossa live, né? Então vamos direto às perguntas que eu vou fazendo aqui e vocês vão tentando me responder, né? Para a gente manter o nosso bate-papo. Onde vocês estão exatamente agora? Fala, termina. Não, pode falar onde vocês estão. Eu sei que vocês estão em 3, né? A Alessandra, o Márcio e a Carol. Isso. E também vou querer saber onde é que anda o Henrique. O Henrique ficou... Se é a minha, se é a deles. Oi, voltou? Voltou. Tá. Não, eu estava dizendo que o Henrique ficou no Brasil por causa da faculdade, mas no fim foi desnecessário, quer dizer, não adiantou nada porque a faculdade não está tendo aula por causa do Covid. Ele poderia estar aqui com a gente curtindo e ia ter sido bem mais legal. Ficou no Brasil para nada. Mas tudo bem, faz parte. E a gente nesse momento a gente está nos Estados Unidos. A gente ficou um tempão no Panamá, mais especificamente em San Blas. A gente ficou preso lá por causa do Covid. O Panamá não emitia
um documento que se chama ZARP, que é o documento necessário para sair do país. Então a gente ninguém podia entrar, ninguém podia sair, a gente ficou preso. E quando liberaram, a gente conseguiu vir para os Estados Unidos. Tá. Tu ia falar alguma coisa, Alessandra? Não, eu ia dizer isso. Agora a gente chegou nos Estados Unidos, a gente, na verdade, chegou no dia 31 de maio, mas só agora a gente está se sentindo bem seguro, porque a gente chegou no lugar onde a gente queria, onde a gente não tem risco de furacão, então a gente está bem tranquilo. É que a gente saiu do Panamá, navegou quase 2.000 milhas, né? Não, 2.205. Até aqui, mas até ao sul da Flórida foram quase 2.000 milhas, mas o sul da Flórida é a área de passagem de furacão. E a gente já está dentro da época dos furacões, que começa oficialmente em 1º de junho. Então a gente tinha pressa de subir a costa leste americana o mais rápido possível, até chegar aqui em Chesapeake Bay, a área de Anápolis, onde teoricamente os furacões não passam. E o que estava nos motivando também a ter essa pressa é que esse ano, especificamente esse ano, a temporada está prevista ser muito ativa. Eles estão esperando que seja mais ativa do que o normal, com vários furacões nomeados e tudo. Então a gente queria sair logo dessa região para poder ficar mais tranquilo. Claro. E relembrando essa situação toda de vocês terem que chegar até aí para sair do Panamá e fazer toda essa travessia, né? Eu fico aqui imaginando dos planos que vocês tinham feito da última vez que vocês estiveram aqui e conversaram com a gente, né? Então vocês tinham planos de aproveitar esse um ano, de aproveitar essa temporada, né? Estava tudo perfeito, planejado, né? Vocês estavam no Caribe, né? Em San Blas, num lugar lindo que todo mundo quer estar, né? É o destino realmente dos sonhos. E aí o mundo parou. Eu gostaria de saber como é que foi que chegou essa notícia do Covid-19 e como que foi o confinamento lá naquela região onde vocês estavam. Nós estávamos em San Blas. Logo que a gente voltou, né, da viagem, a gente voltou da nossa primeira parte da viagem, foi ao Brasil e voltou para o Panamá para buscar o barco que estava em Bocas del Toro. E aí de lá a gente levou o barco para San Blas para ficar um tempo e ficamos umas 3 semanas em San Blas, vimos como funcionava San Blas normal, com turista, com charter, com movimento. Fomos a Linton porque o Márcio tinha que voltar para o Brasil, o Henrique voltou, porque o Henrique estava com a gente, voltou para começar a faculdade, isso era em fevereiro, né? E eu e a Carol ficamos um tempo em Linton. Quando o Márcio voltou do Brasil, a gente, vamos ficar o quê? Umas 3 semanas em San Blas e vamos seguir a viagem. Essa era a nossa ideia. Quando a gente chegou em San Blas, a gente provisionou o barco para, tipo, 1 mês. Logo em seguida, a gente estaria em outro lugar, né? Aí começou tudo isso. A gente ficou um tempo em San Blas e daqui a pouco a gente começou a perceber que as coisas iam se modificando. A gente notou assim que ancoragem, por exemplo, onde a gente via que não tinha barco nenhum, uma ancoragem que a gente tinha ido e tinha um barco, tinha 40. Outras ancoragens onde eram cheias de barcos não tinha ninguém. Porque começou as coisas começaram a modificar. Os índios começaram, por exemplo, a colocar bandeiras vermelhas nas ilhas que eram habitadas, e a gente não podia descer nessas ilhas. Né? Os índios que tu fala são os índios, os Cunas. Cunas, isso. Na verdade, San Blas é um território indígena, ele é dentro do Panamá, mas ele tem leis um pouquinho diferentes do Panamá. Eles têm autonomia para administrar, os índios têm autonomia para administrar. Eles têm o que eles chamam de... isso é interessante. Eles têm o que eles chamam de congresso, e que são os índios mais velhos, lá como se fossem os pajés brasileiros, e eles determinam regras, eles determinam quais as ilhas podem ser visitadas, quais não podem, as atividades que podem ser feitas, as atividades que não podem, e o governo panamenho não se mete nisso. E num determinado momento, quando os casos de Covid começaram a aumentar muito no Panamá, eles disseram, ninguém mais entra aqui, ninguém mais sai. Fecharam as ilhas e, inclusive, fecharam a chegada de comida. E esse foi o grande problema. A gente não estava mais conseguindo ser abastecido, porque o abastecimento de comida lá é feito por eles. Eles vêm em canoas com o que eles compram nos supermercados na cidade do Panamá e vendem para os veleiros. Só que eles não tinham mais nada para vender. Isso começou a ficar um pouquinho complicado.
É, Entendi. a gente Isso passou um eu trabalho. gostaria de saber como que foi, né, as dificuldades que vocês enfrentaram com o abastecimento e como é que vocês, o mais importante para saber como é que vocês superaram, como é que vocês foram resolvendo essas situações. E vocês estavam nessas ilhas dos Kunas, que sobre a liberação ou não deles, né, sobre a autoridade deles. Como Na é que foi tudo verdade, isso? Max, os índios sempre nos trataram assim excepcionalmente bem, sempre muito atenciosos, é um povo muito hospitaleiro. E a gente ficava às vezes até com vergonha de dizer que estava em confinamento num lugar tão maravilhoso. A gente acabou fazendo Sim. amizade com os outros barcos que estavam em volta da gente e ficaram sempre os mesmos, numa ilha paradisíaca com água cristalina, com golfinho em volta do barco. Era muito legal, mas tinha alguns problemas, como a comida, como o Sim. suprimento de material, de manutenção. Isso não existia, até mesmo diesel. A gente tinha uma coisa que é importante, os índios fizeram um grupo de WhatsApp. Então tinha um grupo, São modernos. na verdade tinha dois grupos. Tinha o grupo do que abastecia com comida, então ele informava se ia chegar, se tinham aberto as estradas ou não, se tinha carregamento. E nesse meio tempo eles inventaram 1000 estratégias para tentar abastecer a gente. Assim, coisas mais mirabolantes aconteceram. E tinha um grupo do Uhum. Congresso. O Congresso tinha um grupo de WhatsApp que ele informava, colocava os decretos oficiais deles, né? Por que tinha fechado a estrada, como é que eram os procedimentos. Então a gente ficava sabendo por ali, pelo grupo de WhatsApp. E assim, coisas Sim. simples viraram um problema. Por exemplo, a gente não conseguia gás de cozinha. Era super complicado. A gente não conseguia pagar. Quando chegava a comida, a gente não conseguia pagar, porque uma hora acabou o dinheiro Ninguém mais vivo. tinha dinheiro. Eles não têm cartão, essas coisas, Ah, claro que não. A gente sim. não tinha dinheiro vivo para pagar. Aí era um barco emprestando dinheiro para o outro, quem tinha, mas daqui a pouco ninguém mais tinha. No fim, a gente fazia uma compra num valor e transferia de um banco para outro, um valor a maior, para que daí eles nos dessem um troco. Era uma confusão. E assim, o lugar era muito seguro em termos, assim, por exemplo, de contágio, porque a gente estava totalmente isolado, não tinha contato com ninguém, então a chance de contágio era quase nula. Mas tinham outras questões. Se porventura alguém ficasse doente, não tinha É. acesso a nenhum tipo de assistência médica. Agora, depois que a gente saiu no verão aqui do hemisfério norte, começa uma temporada de raios ali em San Blas, que é um dos lugares do mundo onde cai mais raio. Complicado. Então, assim, era uma segurança, mas uma segurança relativa. Estava na hora de sair. Sim. Eu ia até perguntar, né, o que mudou mesmo na vida a bordo, porque a vida do cruzeirista já é uma vida de isolamento, né? Ela já é de confinamento. Mas, claro, vocês enfrentaram também desafios, como a gente também enfrentou, quem está na terra, quem não está navegando. Vocês tiveram vários desafios de estar num lugar paradisíaco e não ter o abastecimento, não ter o dinheiro em espécie, como vocês falaram, né? Eu vi um post no Instagram que eu achei maravilhoso, do Veleiro Biguá. Sigam o Biguá no Instagram. San Blas, Islas Gunayala. A liberdade, vocês escreveram, a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver, só nasceste escravo. Eu achei fantástico. Mudando um pouco de assunto, em relação às marinas da região ou dos países que vocês passaram, ou então as marinas onde vocês estão aí nos Estados Unidos, como é que está a situação das marinas? Elas estão recebendo veleiro, se pode navegar, já está liberado? Como é que foi isso? Cada lugar é de um jeito, né? Assim, tipo, no Panamá, a gente foi para Linton, quando a gente saiu de San Blas, e a gente decidiu que ia continuar quando alguns portos abriram, que era o caso do México e dos Estados Unidos, que estavam abertos. A gente foi a Linton, que é uma das marinas, onde a gente podia descer para pegar os ARP e para fazer a saída do país. Mas quando a gente chegou em Linton, até foi engraçado, porque a gente estava naquela
vendo as notícias. Então, eram 9 horas de navegada até Linton. Eu peguei uma camiseta velha do Márcio e costurei máscara pra gente, pra chegar na marina com máscara. Horrorosas, ficaram horríveis, mas a gente foi... Chegou As máscaras não são bonitas. Não, mas as minhas são péssimas. Eu sou péssima costureira. Aí chegamos com as máscaras, as pessoas olhavam pra gente e riam, porque ninguém usava máscara na marina, ninguém não tava nem aí, pô. E a gente se sentiu meio estranho, mas, né, achei que ia estar todo mundo naquela loucura. A gente tentou não sair do barco, né, a gente chegou na marina pra ficar um dia, fazer tudo que tinha que fazer, abastecer o barco e ir embora. E não, a gente não podia nem descer, porque a gente sabia que o Panamá estava com um controle grande para sair de casa, então as pessoas não podiam sair por mais de 1 hora, aí tinha um esquema do número da identidade para sair, e aí a gente contratou uma empresa de catering e fez todo o pedido no caminho, e eles entregaram pra gente tudo, eu não saí do barco, comprei tudo, tudo por WhatsApp. Mas ainda falando de marina, o Panamá tem poucas marinas, na verdade. Do lado do Caribe, eu acho que deve ter umas 4 em todo o país. Em San Blas não existem marinas, só âncora. Não tem estrutura náutica nenhuma. Só existe ilha. Só ilha, mas é super abrigada, é bem legal de ficar na âncora. E de um modo geral, a gente não fica em marina, a gente procura sempre ficar na âncora. Claro, primeiro porque é mais barato, mas acima disso ainda porque a gente gosta mesmo de ficar em âncora, tem muito mais liberdade, é muito mais confortável, o barco está sempre alinhado com o vento, é mais fresco. Já aqui nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente. Alguns lugares tu é obrigado a ficar em marina porque não tem ancoragens seguras. Só que aqui as marinas são caríssimas, é o lugar onde a gente está encontrando as marinas mais caras até agora, inclusive mais caras, bem mais caras que na Europa, especialmente para catamarã. Eles não têm muita marina para catamarã porque ocupa praticamente 2 vagas, né? Até agora a gente ainda não ficou, a gente está, todos os lugares que a gente parou aqui nos Estados Unidos, a gente parou na âncora, inclusive agora a gente está num lugar fantástico na âncora aqui. Mas quando a gente chegar para onde a gente está indo na próxima perna agora, que é para Anápolis, lá não tem escapatória, tem que ficar na marina, e aí a gente fez uma briga para conseguir reservar, porque tem que ser com antecedência, mas assim, com relação a marina versus Covid, parece que não tem muita preocupação. A gente não vê muita gente de máscara e quase que normal, embora os casos estejam disparando aqui de novo, né? Alguns lugares que tinham aberto estão voltando a fechar porque houve assim um segundo pico de contaminações. A gente está se cuidando. Apesar da gente não ficar em marina, a gente desce, quando a gente tem que sair do barco, muitas vezes a gente usa o trapiche, o ding dock da marina para descer. E aí acontece justamente isso, a gente não vê ninguém de máscara. A impressão que a gente tem é que a pessoa pensa assim, eu tô no veleiro, eu tô saudável. Então ninguém usa máscara. É muito relaxado, muito mais do que a gente imaginou. Mas é que tu está reservado no veleiro, tá salvo, mas tu saindo dali, tu corre, tu encontra pessoas, então não pode, né? Claro. Nós saímos sempre com as máscaras na mão, passamos perto de alguém, a gente põe, ou se tem que entrar em algum lugar, a gente põe. A gente tá mais ou menos fazendo isso, né? E a entrada no país também. Eu ia perguntar como é que foi a entrada do país, foi fácil? Muita gente pergunta isso pra nós, assim, como é que vocês tiveram que fazer quarentena? Nada, a gente chegou aqui, muitas pessoas quando a gente estava vindo mandaram mensagem dizendo, não vão, tá fechado para brasileiros, só que na verdade não estava fechado para brasileiros, né? Estava fechado para quem viesse do Brasil. Né? Então, sim, vocês já estavam fora do Brasil. Isso, então não se aplicava para nós. Quando a gente chegou para entregar os papéis, os passaportes, eles olharam as datas, não falaram nada da gente ser brasileiro, nos deram cruising permit, tudo tranquilo, assim, não... E o americano, de um modo geral, os Estados Unidos, claro, eles têm uma série de problemas, a gente sabe, agora, por exemplo, esses problemas acontecendo, tem uma série de coisas que não funcionam aqui. Mas falando especificamente da nossa área, da navegação, da náutica, da navegação de cruzeiro, tudo funciona muito bem.
Quando tu olha uma carta e diz que tem uma boia e ela é iluminada e ela é verde, a boia tá lá e é iluminada e é verde. É lindo. Se diz que o canal está sendo Que dragado, bom, o canal é que dragado. segurança, né? É. Não, a guarda Então costeira navegar à noite não tem problema. Não. nenhum, todo mundo tem AIS. A guarda costeira fica 24 horas por dia. Esses tempos agora, uns 3 dias atrás, a gente escutou um Mayday de uma lancha que estava afundando, com 3 adultos a bordo de uma lancha afundando. Olha, eu acho que em 15 minutos tinha um helicóptero da guarda costeira resgatando as É pessoas. incrível. Assim, tudo As funciona. coisas funcionam, as coisas são fáceis. Todo esse processo, esse trâmite de entrada no país foi muito simples, bem tranquilo. Tá. E quantas milhas vocês fizeram do Panamá até chegar em onde vocês estão? 2.205 a gente contou agora. Quanto tempo de navegada? É porque tem gente que está entrando agora, então, para falar de novo, né? Que vocês fizeram uma grande travessia. A gente Mais fez ou menos uma foram etapa 20 bem... dias, não? a gente fez uma etapa bem longa do Panamá, a gente tocou direto até Miami. Ou seja, a gente cruzou toda a América Central, o Panamá está bem no oeste, bem no sul do Caribe, sudoeste, a gente cruzou toda a América Central, a parte norte de Cuba e o início da costa leste americana ali. Isso a gente fez sem parada, uma tocada só. Até porque Deu não uns tinha, 10 dias, né? deu 10 dias, não tinha onde parar mesmo, porque os países estavam fechados. Essa etapa foi uns dos nossos amigos Nós vamos espanhóis. da ilha de São Blas. Ah, que bacana! E essa etapa foi longa e o trecho ao norte de Cuba ali foi com vento de proa, mar de proa, foi chatinho. Mas fora isso aí, foi tranquilo, a navegada bacana. A gente escolheu uma janela meteorológica boa, era uma época relativamente boa para fazer isso, então deu tudo certo. E aí, Eu acompanhei no Predict Wind, Sim. quando a Alessandra me mandou o link. Eu adoro ficar acompanhando essas travessias, a gente fica ali na torcida, né? Tá andando, não tá andando, ó o vento. Isso eu acho maravilhoso poder. Que bom que vocês me passaram esse Que link legal. para acompanhar. Como que está o comércio? Porque assim, quando a gente conversou a primeira vez para fazer essa live, vocês ainda estavam no Panamá. E aí a gente foi adiando a live em função da travessia de vocês, depois em função do comércio estar fechado e não ter o chip do celular. Porque assim, essa dificuldade do chip da internet ou dos dados móveis, para quem está num país só, ou está em casa, ou viaja, eu pego um avião, vou até um determinado lugar, e aí eu tenho um tipo de conexão, ou eu tenho conexão de casa ou de um hotel, enfim. Para quem está no barco, há uma dificuldade grande, porque assim, em cada país que passa tem um tipo de conexão e um tipo de número e tal. A gente estava na Guatemala em janeiro e a gente chegou no Panamá e precisava chamar um Uber e a gente teve que comprar um cartão no Panamá para poder chamar isso. Então, assim, cada país, tu não consegue aproveitar os dados de um lugar para o outro, né? E no Caribe, então, às vezes, é de uma ilha para outra. Como é que tá isso com vocês? Então... conta pra gente como é que é isso. No Caribe acontecia isso de uma ilha para outra, e aí cada vez que a gente chegava numa ilha diferente, a gente tinha que descobrir qual que funcionava lá e como é que era o esquema. E às vezes não valia a pena, porque a gente ia ficar pouco tempo, né? Isso acontecia na Europa, inclusive. Mesmo tendo a Vodafone, que é uma empresa que tem, né, em Portugal, Espanha, a de Portugal, a gente comprava em Portugal, não funcionava na Espanha, tinha que comprar outro, da mesma empresa. Então, isso é sempre uma novela. São duas novelas que a gente tem na vida de cruzeirista que às vezes as pessoas não imaginam. Uma é o negócio do chip do celular, que é uma briga. Não funciona, não tem conexão, é caro, aí troca de lugar, aquele que tu comprou já não está mais funcionando. E outro é o gás de cozinha. Cada lugar usa um tanque diferente, com uma rosca diferente, um sistema diferente, aí eles não recarregam o que tu comprou na ilha anterior ou no país anterior, aí tu fica com aquele liquinho, aquele botijão cheio, mas não funciona, tu não consegue usar no lugar onde tu chegou agora. É sempre meio complicado esse negócio do telefone e do gás. E o negócio do telefone, a gente imaginou, assim, que quando a gente chegasse nos Estados Unidos, internet não seria problema. Ia ter internet em todo lugar, ia ser barato, ia pegar bem, ia ter fantástico. E a gente ficou uma semana sem conseguir nada de internet. A gente não conseguia pegar um Uber.
tinha que ir numa praça, não sei aonde, para conseguir um sinal para poder pegar um Uber para ir no supermercado, depois não tinha como voltar, era um horror. Mas aí também teve um pouco de culpa nossa, a gente já meio macaco velho, mas acabou. A gente primeiro queria comprar um chip que era num valor mais acessível, porque os outros que a gente olhava eram super caros. Aí esse estava com as lojas fechadas por causa do Covid. Aí a gente O comércio está fechado ainda. Algumas coisas. Aí a gente acabou comprando numa Walgreens, uma dessas farmácias, um cartãozinho, botamos no telefone e não funcionava, era só para voz, não era para dados. Aí depois a gente conseguiu comprar o que funcionava, mas a gente com esse negócio de ficar sempre em ancoragem, a gente sempre procura ancoragem mais remota, em mais de um lugar, né, uns 2 ou 3 lugares, não tinha sinal daquela operadora. Então uma novelinha, mas no fim dá certo. No fim deu certo, vocês chegaram até aí e a gente está conseguindo fazer finalmente a live. Chegou uma pergunta aqui a respeito da navegação ainda, dessa travessia de vocês, tá? A pergunta é, depois de Cuba, não foi um contravento muito forte? Na verdade é o seguinte, o vento predominante aqui no Caribe, nessa época do ano, são os alísios, isso é o ano inteiro, na verdade, né? Sempre do quadrante leste. Até agora, na mudança de estação, que agora está começando o verão aqui, ele muda um pouquinho para sudeste, o que era muito bom para nós, porque nos ajudava a subir em direção ao norte. Quando a gente cruzamos a ponta oeste de Cuba, aí a proa era bem leste, era previsto que a gente fosse encontrar vento de proa, não tinha jeito. A gente acabou tentando pegar uma janela onde o vento fosse fraco, já que era de proa, que fosse fraco, mar calmo. Até foi isso por um tempo, mas depois esse fraco virou 15, acabou virando 20, e aí com 20 nós o mar cresce também. Aí ficou chato, era uma motorada com vento bem de proa. Uma montanha-russa. Catamarã não gosta muito de onda de proa. Bate... Mas não tinha jeito, era isso aí, a gente acabou enfrentando. Dá-lhe motor, ainda bem que tem 2. Mas também quando a gente E vocês fizeram algumas paradas também, né? Eu lembro que a ideia principal, no início, seria talvez parar no México, mas aí eu vi que vocês tocaram direto, talvez tocaram direto porque o vento estava favorecendo, né? Não sei se foi isso. 2 coisas. Na verdade, a gente optou por não parar no México porque a gente estava no embalo e ia nos atrasar mais, a gente não queria perder tempo em função da época dos furacões. E também porque tinha uma baixa pressão se formando no México, que depois acabou virando até uma tempestade subtropical que subiu para os Estados Unidos. O tempo ia ficar ruim e ficou ruim, assim, 5 dias depois do que a gente passou. Então a opção de ter seguido direto foi excelente. E a gente gosta de fazer etapa longa, a gente se adapta bem. A gente gosta de travessia, entender. Apesar do Henrique não estar a bordo, sim. A gente está com um tripulante a menos, a gente coordena os turnos. Deu aí, super certo, nós 3. Deu tranquilo, foi legal. Que bom, que bom. E durante as travessias e essa ausência de internet, eu sei que a Carol ela faz homeschooling. E aí, como é que ela faz com a internet? Na verdade, vocês mandam as lições, como é que funciona? A escola da Carol não precisa de internet o tempo todo, né? Ela tem material físico, ela tem as tarefas que ela tem que fazer, ela recebe tudo e ela fala muito com os professores, porque é uma escola que tem uma conexão muito grande. Os professores conhecem ela, sabem a história dela, se comunicam diretamente com ela. Ela tem um professor de história, um professor de biologia, um professor de matemática dela, mas não precisa ter essa conexão diária com internet. O que ela precisa é a cada 2 semanas ou a cada 1 semana e meia mandar coisas, tarefas, né, que ela tem, dependendo da matéria, as tarefas que ela tem que mandar. Quando a gente foi sair para a travessia, e essa escola está acostumada com alunos que, né, vivem em veleiro ou que viajam, quando a gente foi sair para a travessia, ela entrou em contato com cada um dos professores e explicou a situação. E ela pensou assim, eles vão me deixar entregar depois. Mas todos eles deram 2 semanas sabáticas para ela. Disseram, não, tu não precisa fazer a aula. E aí ela aproveitou para ler, ela tem vários livros de literatura que ela tem que ler, então ela aproveitou a travessia para isso, para ler os livros que ela tinha que ler, já para ir adiantando, e para fazer alguma outra coisa assim que ela pudesse adiantar. Mas ela não tinha essa cobrança, foi legal. E só um detalhe sobre a internet em travessia,
Quando a gente está offshore, sem contato com rede de celular, na verdade a gente tem internet limitada via satélite. Então a gente usa essa internet para baixar meteorologia, a gente consegue mandar e receber e-mail e a gente também consegue telefonema, voz. Uma qualidade meio ruim, mas dá. Além do sistema de SOS, que a gente pode acionar o Iridium, que é o nosso dispositivo, e manda, junto com o EPIRB, manda uma mensagem de SOS. Então a gente tem diariamente atualização meteorológica e e-mail, a gente consegue ficar conectado com o mundo. Só que a gente só utiliza isso quando está offshore mesmo, porque é um serviço caro e paga-se por mês. Então quando, por exemplo, está dentro dos Estados Unidos, não tem sentido estar pagando conexão via satélite se a gente tem conexão via telefone normal, né? E por ali eu fazia a atualização do Predict Wind, que eu botei um diário, né, da viagem. Todo dia eu escrevia. O diário foi muito bacana, deu para acompanhar direitinho. Até fiz uns prints, mandei para vocês, não sei se vocês conseguiram. Bom, agora já conseguiram, né? Mas durante a travessia, óbvio que não. Não sabia. Veio uma pergunta agora em relação à alimentação, porque eu sei que a tripulação tem aí divergência de alimentação, né? Tem a alimentação vegana, tem a alimentação do Márcio, e aí como é que vocês se adaptam com isso, né? Como é que é essa rotina alimentar? Na verdade, depois que a gente já vive dessa maneira, né? Já tem o hábito de comer dessa maneira, é fácil, né? É meio estranho para quem não está acostumado. Mas o que a gente cuida muito é na hora de comprar os alimentos, né? Para que eles sejam bem estocados e que a gente não perca alimento, porque eu uso muita coisa fresca, eu uso muito grão, eu tento cozinhar ao máximo o alimento a partir dele o mais bruto possível, assim, no mínimo de processamento. E a gente tenta aproveitar todo o alimento, então fazer a quantidade que a gente vai comer para não ter sobra, para não ter desperdício, e se sobrar alguma coisa, ter como aproveitar. Então eu tô especialista em aproveitamento, né, amor? Ele não gosta muito, né? Porque o Márcio gosta de comer carne. Então a gente faz as exceções, né? Tem carne para ele come carne também. Mas ele come alimentação vegana e o meu bifinho, ou o meu peixinho, ou o franguinho junto com a alimentação vegana. Tá legal. A gente se adaptou bem. Funciona direitinho. Pelo menos o difícil foi em San Blas, que não tinha nada. Tinha peixe, os índios traziam peixe pra gente. Ele tava bem, ele comia peixe. E eu e a Carol, a gente tava banana. Só tinha banana. Pelo menos ninguém divide o bife contigo, né, Márcio? A carne é tua. É só meu, posso escolher. O pedaço que eu quiser, é todo meu mesmo. O pessoal está perguntando aqui o valor da internet via satélite. A gente tem um pacote. É muito caro? Como é que é? A gente tem um pacote do Iridium Go. Se eu não me engano, são 130 euros 30 dias. É dados ilimitados, eu acho que 60 minutos de voz e o serviço de SOS junto com o e-mail. Eles colocam dados ilimitados porque, na verdade, é muito difícil de tu conseguir baixar dados. É mais lento do que aquelas internets discadas antigas. Mas, quando tu tá lá fora e mesmo demorando, vem uma informação meteorológica, é muito legal. Vale a pena, mais do que vale a pena. Eu acho que é essencial isso aí. E é a segurança, né? É caro, mas tem o seu valor, tem o valor da segurança. Né? Eu acho que é isso, 130 euros. Tá. Desculpa, te cortei, porque às vezes dá um delay aqui para mim e parece que vocês já falaram e aí que chega a voz. Então, eu peço desculpas. Que é isso? Se eu fiz isso, tá? Agora eu vi uma coisa muito legal no blog e eu vou passar aqui. Uma postagem e eu saliento essa postagem porque eu me identifiquei muito com ela, tá? Ela diz o seguinte: ora, pilotos, é pro Márcio, né? Ora, pilotos. Ora, pilotos voam. Se somos pilotos, é isso que devemos fazer. E ponto final. Mas será que é isso mesmo? Será que nessa vida só podemos ter um papel? Mais do que isso, o que é que somos realmente? Esse questionamento eu me faço.
Então, eu queria que vocês, ou que o Márcio, me contasse sobre esse post, né? Porque é uma percepção bem dele, né? Pensando em uma forma de dar coragem a quem quer soltar as amarras e ir em busca de sonhos, de outros sonhos. Eu gostaria de saber um pouco disso. É que sempre que tu decide um estilo de vida alternativo, digamos assim, seja ele qual for, várias pessoas vão Tem gente que vai achar muito legal, tem gente que vai achar que tu é um vagabundo, tem gente que vai achar que tu ficou maluco. Tu tem que conseguir gerenciar essas imposições que a sociedade te faz, né? Eu, por exemplo, tenho uma carreira super longa como piloto de linha aérea, é um lugar que entre os pilotos muitos gostariam de ter. Sou comandante de uma empresa grande, sou base em Porto Alegre, ou seja, minha empresa me permite ficar na cidade onde eu moro, uma série de coisas boas, né? Mas mesmo assim, eu resolvi, depois de um tempo, que eu queria experimentar outras coisas. E quando eu disse isso, muitas pessoas falaram, pô, mas tu tá maluco, o que que tu quer? Tu é piloto, tira férias, vai pra Disney, daí depois tu volta e continua voando. Só que não é isso, né? Eu acho que a vida que a gente tem é essa aqui, a gente tem o direito de experimentar outras coisas. Sempre vai haver, tu vai ter que renunciar a alguma coisa, tu vai ter que te sacrificar, tem que realmente querer. Não adianta dizer assim, eu tenho o sonho de ir para a Patagônia de moto. Mas tu quer mesmo? Tu sabe andar de moto, tu quer comprar uma moto, tu quer passar frio em cima da moto, isso tudo faz parte da coisa. Se tu quer mesmo, seja o que for, velejar, andar de moto, andar de motorhome, ou virar índio, não sei, estabelece uma data e vai. Porque, por exemplo, no nosso caso aqui da vela, muitas pessoas falam assim, mas isso aí eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro não é uma restrição. Por incrível que pareça, a gente vê gente em veleiros de $1 milhão e a gente vê gente em veleiros de $10 mil. Um do lado do outro, no mesmo lugar, aproveitando igual. Então, é muito mais uma questão de tu querer realmente do que, não, eu não tenho dinheiro, ou quando eu me aposentar, ou quando o meu papagaio morrer. Não, estabelece uma data e trabalha nesse projeto e vai. O negócio é esse. Vai querer complementar, Alessandra? Também, tu tem todos os teus estudos de yoga, eu sei que vocês têm toda... Que na verdade, assim, essa mudança, né, tu tem que tomar a decisão de sair pelo mundo, pegar os filhos e vamos lá, larga a casa, larga tudo e vamos embora. É uma decisão, assim, difícil pra gente, foi difícil. A gente chegou a pensar isso, eu e o Márcio, quando o Henrique nasceu. O Henrique vai fazer 20 anos. A gente chegou a pensar isso há muitos anos atrás. A gente chegou aí com o Henrique bebezinho no estaleiro, pensando em vender o apartamento, comprar um barco e sair pelo mundo. Só que naquela época eu era uma pessoa extremamente apegada a tudo. Eu era apegada à família, claro, apegada ao dentista, ao pediatra, todo mundo. Eu era apegada a tudo. Então não era o meu momento. E eu tive que mudar muitas coisas na minha vida para chegar nesse ponto. Porque a gente tem que, como nós somos um casal, nós somos um casal, então os dois têm que querer, não adianta um só querer, né? Tem que ter uma coisa em conjunto. Porque é uma coisa difícil mesmo, tu abrir mão de muitas coisas. Então, nesse caminho, eu deixei de ser veterinária, que é a minha profissão de formação, trabalhei muitos anos como veterinária. Fui ser professora de yoga, que não tinha nada a ver, né, com veterinária. Então, eu também tive algumas mudanças. Eu acho que se não fosse tudo isso, eu não ia me desapegar para a gente chegar nesse ponto. Então, já teve outras mudanças. É um processo gradual que leva anos. O nosso projeto para sair para essa viagem foi de, no mínimo, 5 anos, trabalhando assim diariamente nesse projeto. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, mas é possível para qualquer um. Que bom saber, que bom encorajar outras pessoas, né? Porque às vezes é o estímulo que falta, ouvir quem já fez isso, quem já soltou as amarras, quem já partiu de uma coisa, de um sonho e superou esse obstáculo e foi adiante, que nem vocês estão fazendo com a família toda.
Tá aí a Carol e o Henrique, acho que estão assistindo a gente, né? Vou deixar um beijo para eles também, né? Tu sabe, E eu Maxi? gostaria de... Oi? Não, uma vez eu estava no Janga e eu encontrei, conheci no Janga o Marçal Secom. Sabe esse cara que já deu 2 voltas ao mundo com Rapunzel? Ele estava em Porto Alegre, ele não é Sim, de Porto Alegre, ele estava aí para ajudar a levar um a barco. gente tem o livro. É, eu também. E ele estava aí para levar um barco para o Rio de Janeiro. Conheci ele aí no Janga. E aí a gente acabou jantando junto e eu já estava, claro, pensando nesse negócio de pedir uma licença do meu emprego e sair pelo mundo, velejando, que nem um maluco. E ele disse assim, mas eu estava super preocupado se depois eu ia conseguir voltar para o emprego, se eu ia ter dinheiro, se eu ia ter tempo, se ia acontecer isso, se ia quebrar, se ia afundar, tudo. E ele disse assim, muito calmo, ele é um cara super tranquilo, ele disse assim, tu tá super preocupado com a saída, com o ir, e é fácil, difícil é voltar. E eu tô entendendo hoje o que ele me falou aquela vez. Sim, e aí eu ia perguntar, aproveitar esse gancho, né? Tipo, do voltar ou do que fazer, né? Quais são os planos do Biguá para o futuro? Esquecendo agora, tipo, essa vivência dos últimos meses, né? O que vocês já pensam em fazer, né? Agora vocês chegaram nos Estados Unidos, o barco está aí. Na verdade, a gente é uma coisa engraçada. Antes a gente tinha muitos planos. A primeira parte da viagem, os primeiros 2 anos, eles foram planejados assim em cada época do ano onde nós estaríamos e deu tudo muito certo. Essa segunda fase, Teve Covid, teve um monte de coisa no a meio, já gente virou uma foi indo. bagunça. A gente vai indo, assim, conforme a onda vai levando, nós estamos indo. Meio que sem planos, assim, Não, na né? verdade é o seguinte, a gente já está na extensão de um ano do projeto inicial, né? Então agora a gente tem que voltar para o Brasil por uma série de questões profissionais, as crianças, o Henrique, a nossa casa, tudo, a gente tem um monte de coisa para fazer. Então o projeto agora já que nós estamos aqui nos Estados Unidos com o barco e aqui o mercado é super aquecido e tem uma demanda por esse tipo de barco que a gente está pensando em agora vender o Biguá, voltar para o Brasil, se reorganizar, se preparar e sair de novo. Não sei exatamente em qual prazo, espero que não muito longo, mas a gente se reorganiza e se prepara para daí a gente quer fazer uma viagem um pouquinho diferente, em lugares diferentes, talvez com um barco diferente, mais apropriado para esses lugares diferentes, lugares um pouco mais frios, não sei. Estamos pensando Ele tá me convencendo, porque eu odeio frio. Eu acho que essa ideia, eu já percebi qual é, e eu acho essa ideia fantástica, porque observar pinguins é uma coisa bem interessante. Vamos ver, vamos ver. A gente está estudando uma série de coisas. É frio. Mas eu acho que esse projeto... É um frio pro norte, assim. Tem frio pro sul, tem frio pro norte também. Vamos ver, vamos ver. E aí talvez aquela passagem de noroeste a gente já andou olhando aqui. Eu e o Dieter, a gente é bem... tipo, é um sonho também passar por lá. Vamos ver. Eu já assisti alguns vídeos, então a gente já tem essa vontade. Barco de aço é bom para isso, hein, Max? Muito bom. Quem sabe, né? O novo barco de vocês também possa ser um de aço, né? Um metálico. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe todo mundo vira metaleiro, né? Eu gostaria de saber, vocês viajaram por vários lugares, vocês fizeram muitas experiências, né? Desde que vocês embarcaram no Biguá e fizeram a travessia e ficaram essa temporada toda por aí. Se vocês têm como dizer assim, tipo, 2 lugares fizeram o maior sentido para nós, a gente se tocou através desse lugar por algum motivo especial, mas um motivo de vocês, porque as impressões de cada pessoa são diferentes em relação a determinados lugares, né? E eu queria saber se vocês podem, cada um de vocês, dizer 1 ou 2 lugares que vocês, assim, achem super especiais. Essa é difícil, viu? Porque a gente já viu tanto lugar fantástico. Mas começo eu, pode ser? Vai. San Blas, que a gente ficou bastante tempo, é incrível, incrível. O lugar realmente é um paraíso, a gente adorou. Aqui no Caribe talvez tenha sido o lugar que a gente mais gostou. Com certeza foi. E
Bom, aqui, então vou falar os dois últimos. A gente está gostando muito dos Estados Unidos. Os lugares são muito bonitos. É pena que não dá para ver, mas o lugar onde a gente está ancorado aqui é assim, ó. É como se fosse para os gaúchos, como se fosse Gramado com o mar na frente, com os veleiros ancorados na frente das casas. É pinheiros atrás, as casas de madeira. É incrível o lugar. Então, assim, para dizer dois, eu diria agora San Blas e a costa leste dos Estados Unidos. Eu vou falar dos antigos, então. Tá. Tem um lugar que eu gostei muito, que chama Ponza, na Itália. É uma ilhazinha, muita gente não conhece, a gente também não conhecia. Uma ilhazinha onde os romanos iam, e tem até umas termas romanas, umas cisternas, umas coisas lá. E o lugar é muito bonito, uma água linda, uma ilha bem pequena, toda de pedra. É incrível, o lugar é muito bonito mesmo. E o outro lugar é nas Baleares. O pessoal fala muito de Ibiza, mas a gente gostou muito de Menorca, porque Menorca é muito selvagem. Eu achei muito legal Menorca também. Mas tem tanto lugar lindo. Espanha, Providência. a costa espanhola toda, tanto no norte quanto no sul, é linda também. Sim, Ria de Muros. Um monte de lugar. Muito lugar bonito. Difícil. Uns 6. É que vocês também, velejando em família, né? Vocês têm uma situação também com a diferença de idade e com a diferença de gostos, né? Exatamente. Então, provavelmente, o Henrique e a Carol gostam de outras coisas por outra afinidade com os lugares, tem tudo isso, né? Isso afetou a escolha do roteiro, para atender a gregos e troianos, todo mundo indo em lugar que todo mundo gostasse, né? Tentando responder as perguntas que tem aqui, a gente vai ter que voltar um pouquinho para quem chegou agora, né? Querendo saber sobre os índios lá, a tribo lá em San Blas. Estão perguntando como é a segurança e a gestão das tribos indígenas lá em San Blas. Vocês falaram um pouquinho sobre a cordialidade deles e tal, mas o pessoal gostaria de saber um pouquinho mais. Os índios, assim, são muito tranquilos, eles são super amigáveis. A gente diz que a gente aprendeu muito com eles, porque vários lugares do Caribe vinham, às vezes, uma canoa vendendo alguma coisa, em outras ilhas do Caribe, e tu dizia assim, não, obrigada, eles ficavam bravos, assim, xingavam. E os índios não, tudo tá bom. Eles mostram... Na época que a gente foi primeiro, que tinha as molas, porque os índios cunas fazem as molas, né, que são muito famosas, são os tecidos bordados lá que eles fazem. Então eles traziam mola para mostrar pra gente. Eles tiravam assim, 50 molas. E a gente não comprava, a gente já tinha comprado de outra. Eles mostravam uma por uma, com a maior calma. E a gente dizia, não, eu já comprei. Então tá bom. E guarda tudo de novo, ninguém te xinga. Super tranquilo. Nunca assim. vimos nenhum deles de cara feia ou agressivo, ou nunca nos sentimos ameaçados de nenhuma forma, sempre super educados. Com relação à segurança... Super corretos, né? Com relação à segurança, o Panamá é um lugar que tem alguns problemas nas cidades maiores. Por exemplo, Linton é um lugar que tem vários... Já aconteceram vários assaltos e coisas piores a velejadores. Mas em San Blas a gente se sentiu assim, 100% seguro. A gente dormia com o barco todo aberto sempre. E tinha perigo, assim, tinha crocodilo que nadava em volta do barco. Isso eram ameaças. Isso aí eu gostaria de saber. Tubarão, crocodilo. Mas, assim, ameaça de assalto, a gente não... A nossa experiência pessoal é zero. E a administração deles tem que entender um pouquinho a forma como eles pensam. Às vezes a gente não entende de imediato. Pô, por que estão decidindo isso desse jeito? Pode parecer um pouco estranho. Mas tem que se respeitar, eles estão administrando a região, acho que já faz mais de 100 anos. Um amigo nosso americano, falou assim, olha só, eles estão há mais de 100 anos com isso aqui, não fizeram nada. Graças a Deus! Ainda bem que eles não fizeram nada, tá tudo lá intocado, tudo cuidado e bonito. Quando liberou um pouco, eu lembro que a Alessandra até comentou que liberou, eles recebiam alimentos para eles, né, e dividiam com vocês. E depois eles escolheram alguns, a tripulação não podia descer toda a tripulação para ir buscar alimentos lá, tinha mais ou menos uma situação dessas.
Como é Eles que foi isso? criavam, cada vez eles criavam uma coisa, porque tinham as comarcas, né? Então, cada parte de São Blas são comarcas, então uma comarca decidia uma coisa. Então, por exemplo, um índio que abastecia dessa comarca podia ir até o barco levar comida usando máscara, mas esse índio estava se sacrificando pela gente, ia ter que ficar 14 dias de quarentena depois de ter contato conosco, que não temos contato com ninguém, só com ele. Então, a gente tinha que agradecer o sacrifício do índio, né? Então tá. Aí teve outra vez que eles resolveram que eles iam esterilizar todos os alimentos para nós. Eles desinfetaram todos os alimentos, ficaram a noite inteira desinfetando as coisas para nos entregar. Aí chegou tudo murcho. A gente comprou um monte de coisa, não durou nada. Não, daí eles chegam de máscara, mas a máscara tá tapando só as o luvas queixo, rasgadas. luva com as pontas dos dedos de fora. Era uma confusão. Logo no início, quando estava começando a questão do coronavírus, que a gente podia ainda ir tinha um vilarejinho assim, minúsculo, ir lá no supermercado, que na verdade era uma prateleira, não tinha nada assim, para comprar alguma coisa. A gente foi, né? Acho que foi a última vez que a gente desceu assim na ilha. A gente foi lá e aí eles estavam com vários cartazes. Escrito de canetinha, assim, né? Bem simples. Para a gente desinfetar, tinha que lavar a mão. E era uma bacia de água, só com água. Então todo mundo tinha que botar a mão naquela água. Água marrom. E eu dizia, eu não quero lavar a mão. Isso Tá. saía assim. Então eram umas medidas assim que eles tomavam e era engraçado, assim, mas a gente respeitava, claro, né? E essa questão aí foi uma delas que eles decidiram numa das vezes que a gente podia buscar eles trouxeram os alimentos, mas eles não iam até o barco. Então a gente tinha que ir a um barco, ir até a ilha, descer com o bote, medir a temperatura das pessoas. Só que o termômetro não funcionava. Tinha que medir a temperatura e tinha que passar no centro médico, né, as pessoas desse barco, e aí pegar os alimentos e distribuir para os outros amigos. E aí teve uma amiga nossa que foi, e ela era muito engraçada. Ela pegou e falou pro índio assim, eu vou, mas eu não vou descer do meu bote, tu vai trazer tudo para mim no bote. E aí ele concordou, né? E ela disse, eu não vou descer do bote. Aí ele levou tudo para ela no bote, e aí ela trouxe para todo mundo a comida. Mas era assim, cada vez era um jeito. Não, e a encomenda do supermercado que a gente fazia era super engraçado, assim. Tem, sei lá, quando a gente resolvia pedir alguma coisinha diferente, né? Bebida alcoólica era proibido. Tem azeitona? Tem. Tem, sei lá, cogumelo? Tem. Tudo tinha. Aí ele trazia o que ele queria, que não tinha nada a ver com o que a gente tinha pedido. A gente pedia azeitona, o cara trazia tomate. Tá tudo certo, é aquilo ali mesmo. No final a gente já tava assim, pegando o que tinha. Qualquer coisa, tá? Manda o que tiver, trouxe aí, tá bom, tá valendo. A gente acompanhou aqui também, vocês fizeram uma amizade muito grande com os barcos que estavam com vocês, né? Eu vi que tinha festa de aniversário, a Alessandra deu aula de yoga, até achei super legal que tu fosse a melhor professora de yoga. Foi legal porque a gente conversando, eram 6 barcos que ficavam na mesma ancoragem, na frente dessa ilha, e nós começamos a nos conhecer, então eram 6 mulheres, né? Alguns eram casais, outros casais com crianças, mas as mulheres ficaram muito amigas, nós 6. Então nós todos os dias caminhávamos a ilha toda, em volta, tinha 1 quilômetro a ilha, e segundo, porque eram todas espanholas, né? E nós arreglávamos os problemas do mundo, consertávamos todos os problemas do mundo. A gente tinha solução para tudo. Então a gente conversava todo dia de manhã. Em portunhol? Em portunhol, né? Aí quando eu chegava, às vezes, na praia com sup, aí estavam as crianças das outras e diziam, Las Madres estão para lá. E vamos lá, as madres caminhando. E a gente ficou muito amigo. E aí, claro, um dia, não quer dar aula de yoga para nós? Vamos dar aula de yoga. E aí, todo dia, tem aula de yoga hoje? Era todo mundo. Vinha outros barcos fazer aula de yoga. Começou a ficar famosa a aula de yoga. E aí, um dia, conversando, ia ser meu aniversário, dia 24 de abril.
Aí a outra disse, mas o meu é dia 23 de abril. E a outra, o meu marido é 25 de abril. Então era, todo mundo tava de aniversário, tinha um em cada barco. Então a gente se juntou e fez uma festa, todo mundo. Na ilha. Na ilha, é. Então. Ah, que show! Era muito. Que bom, né? Essa amizade de cruzeiristas, né? É pena que essas amizades às vezes duram pouco, né? Porque cada um vai para um lado, mas a gente, claro, mantém contato por Diário. e-mail, essas coisas. Mas faz parte da vida de cruzeirista isso, né? Tu faz uma super amizade, depois um vai para o norte, outro vai para o sul, mas é assim. Nós agora estamos espalhados pelo mundo. Tem um só que está em San Blas ainda. E aí outras duas voltaram para Espanha, outra está atravessando agora o Atlântico para voltar para Espanha, e uma está no Panamá porque ela é panamenha. Então tá todo mundo espalhado. Assim. Eu tenho que dizer que está uma conversa ótima, é como se vocês estivessem aqui no Araxane, conversando, tomando um café, mas a gente está chegando no final do nosso tempo. O Instagram só tem 1 hora, é pouco, a gente vai ter que repetir conversas por aqui, já que vocês vêm para cá. Eu gostaria de saber quais as principais lições que vocês tiraram dessa última aventura, né? Assim como considerações finais, porque a gente está se encaminhando para o final da live. Eu acho que dessa última aventura, o que ficou ainda mais enfatizado foi o relacionamento familiar. Porque a vida dentro de um barco, o espaço super limitado, já é muito intensa essa questão do relacionamento da família, mas ainda num ritmo de quarentena, com uma série de restrições, isso foi mais forte ainda. A gente de vez em quando discutiu, mas como tu discute, tu tem que se resolver também, porque não tem outra opção mesmo, só se sair se nadando. Então isso foi muito, muito intenso, muito forte, foi muito legal. A família cada vez mais unida. Isso aí a gente já tinha percebido antes, né? Agora só veio reforçar mesmo. E até o legal é perceber as pessoas, né, que agora estão pela primeira vez tendo que conviver, né, em lugares confinados, que em casa, e às vezes não tem muito o que fazer, então o pessoal ficar inventando filme, inventando fazer ginástica, e é o que a gente faz no barco, a nossa vida é isso ali. Então a gente olhava assim e dizia, mas é que nem viver no barco. Eu acho que essa pandemia está sendo muito legal, porque muita gente vai ver que é possível. Então vai ter mais gente tendo coragem para fazer isso. Muito legal, claro, nesse sentido. É uma tragédia. Claro. Sim. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que nos assistiram até agora, a participação de vocês, deixar um beijo para a Carol, para o Henrique, para ti, Alessandra, para ti, Márcio. Em breve a gente se encontra de novo. E um abraço, Dieter, também. Obrigada, ele está por aqui, ele está agradecendo, mandando outro para vocês. Então, agradeço imensamente a participação de vocês e bons ventos. A gente se encontra por aí. A gente se encontra. Tchau. Obrigada a todos que assistiram. Tchau. Encerra. Como é que é?